O Leitura no Colo é um projeto viabilizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e ele é voltado para os bebês e para as crianças bem pequenas. São sessões de vivência literária para os bebês. A proposta é a gente oferecer um espaço de muita liberdade para que os bebês e as crianças bem pequenas possam manusear os livros, experimentar os livros, que as famílias leiam com esses bebês. Oi, Lívia. A primeira vez que a gente vem conhecer a biblioteca, eu acho que é fundamental a questão do incentivo, da prática, da rotina, da leitura, da música nessa primeira infância, né? A Olivia mesmo é uma experiência viva, diária nossa, de um vocabulário rico, uma imaginação super criativa. E isso, sim, sem dúvida, se dá por esse estímulo da leitura, da música, das histórias, da fantasia. A gente não tem tantos projetos voltados para os bebês, né? Esse eu posso afirmar porque eu sou uma pessoa trabalhadora do campo da primeira infância nas artes. É um dos poucos projetos aprovados que é voltado especificamente para esse público. E é uma alegria a gente estar fazendo esse projeto, experimentar os livros, que as famílias leiam com esses bebês. E, no segundo momento, eu faço a mediação de leitura, né, escolho alguns livros do acervo, leio com eles, e depois a gente vai para um terceiro momento da vivência, que é o momento em que a gente oferta literatura oral, que são as canções, as brincadeiras tradicionais, e tudo isso faz parte desse repertório da literatura primeira, que é oferecida para os bebês assim que eles chegam. É o primeiro repertório cultural que é ofertado para os bebês. As primeiras experiências poéticas deles são com as cantigas tradicionais, as brincadeiras, os jogos de mão, e a nossa intenção é essa, de uma forma sistematizada, a gente fazer vivências ofertando esse repertório para eles. Menino, vem brincar no mar, o mar vem lavar peitinho. Menino, vem brincar no mar, o mar vem lavar peitinho. A gente nota, né, que no Brasil, nos últimos 10 anos, a discussão em torno da leitura para bebês e crianças pequenas tem tido uma produção teórica, né, que vem aumentando ao longo do tempo. A produção, né, editorial também vem se diversificando para esse público, e aí eu acho que essa programação do educativo focada em bebês e crianças pequenas vem somar esse triângulo, né, de atuação para essa faixa etária que até então, não só na parte, né, de leitura, de literatura, mas na parte cultural, né, nas áreas artísticas, é um público que não era tão visto participando das atividades e com atividades focadas nas especificidades desse público. A gente percebe que algumas famílias são famílias que vêm sempre na biblioteca, e que tem também a leitura como valor, né, dentro das famílias. Agora, quando tem uma atividade que ela envolve, né, a musicalidade com as narrativas, com as histórias, isso chama outras pessoas, né, amplia a participação do público aqui na biblioteca, e acho que também tem muito a ver com a proximidade que as pessoas têm com os artistas, né? Às vezes já conhece o trabalho do artista de outros lugares, por onde passaram,
Então, assim, vem somar, né, com as atividades do educativo da biblioteca, que é feito com a própria equipe. Nossa parceria é muito próxima, né, com a Cia Pé de Moleque, especialmente com a Ju. A gente está sempre trocando ideias. Olho para o outro, escolho um amigo pra fazer olho no olho. Levantar um braço, levantar o outro. Ela fez 6 meses ontem, a Nina, e foi maravilhoso. Foi um momento de reconexão, né? De conexão, na verdade. A gente é bem conectada, mas foi um momento mais forte ainda, de leiturinha com ela, da gente poder brincar juntas, um momento diferente, né? Fora de casa, com outras crianças. Ela ficou super feliz e eu também, e o papai também. Nossa, é um projeto muito bacana, porque eu acho que o bebê, né, tendo contato com o livrinho desde pequenininho, ele vai criando esse hábito, né, vai criando esse hábito de leiturinha mesmo, de aprender a ler. Hábitos que às vezes na fase adulta a gente tem dificuldade de iniciar, né? Se a gente começa desde pequenininho, fica tudo mais fácil. Foi uma experiência incrível, eu me emocionei, chorei as 2 sessões, né? Porque foi muito bonito, foi a primeira vez que ela foi numa apresentação ao vivo, né, de alguém tocando violão e contando história, e como que ela ficou atenta, como que ela interagiu, como foi estimulante para ela, né? Então pra gente, né, que eu já me emociono só de falar, né? Uma extensão do que a gente já faz em casa. A gente lê livros para ela, mostra imagens, né? Livros infantis, mas às vezes livros que têm outro tipo de imagens também, de animais, de fotografias. É claro que é diferente porque aqui nós temos a questão social, né? Tem outros bebês, outras crianças, tem a música também. Ela chega em casa estimulada, então a gente percebe quanto que é importante para o desenvolvimento dela e para nós como família também. É um momento super gostoso, um sábado assim, fora do nosso cotidiano, da correria do cotidiano, é maravilhoso. E o projeto deles, assim, eu já acompanho o trabalho deles, é incrível também. O trabalho com literatura, com infância, com música. Quando eu nasci, nunca tinha brincado com pedras, nunca tinha mexido na terra, nem feito túneis na areia. As minhas mãos nunca tinham tocado em nada, só uma na outra. Quando eu nasci, nem sonhava que havia céu, e que o céu mudava de cor, e que as nuvens eram tão bonitas. Quando a gente fala de leitura, a gente fala muito mais de percepções, interpretações que todo sujeito faz, né? Paulo Freire dizia que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, então eu consigo, observando o ambiente, as pessoas, fazer interpretações e assim fazer leituras também. Faço, construir hipóteses, sentidos a partir dessa experiência. E é isso que a gente vai ofertando para os bebês. E quando a gente pega, por exemplo, um livro, né, ilustrado, e muitos dos livros, a maioria, né, assim, dos livros para as infâncias, os livros de literatura para as infâncias são livros ilustrados, a gente também tem a narrativa visual. Um bom livro ilustrado, ele tem a narrativa visual de muita qualidade, que é uma ilustração que ela não reproduz o que o texto escrito está dizendo, ela amplia esse texto verbal. Então, os bebês, eles também leem essas imagens, eles leem o projeto gráfico, né? Eles brincam com esse objeto, isso aqui vira casa, isso aqui vira chapéu. Quando a gente coloca esses livros dispostos, vira obstáculo, eles vão caminhando, tentando não derrubar, às vezes eles tentam derrubar intencionalmente, porque viram um brinquedo também. Então, a proposta é que esses bebês, eles tenham um contato com muita liberdade com esse objeto livro que durante tanto tempo foi tão sacralizado e mantido distante, né? Assim, ainda existe um imaginário de que o livro é um objeto para pessoas cultas, pessoas acadêmicas, e o que a gente está querendo dizer é que não. O livro é um objeto da cultura que é de direito para todos nós.
E, constitucionalmente falando, não se faz distinção de faixa etária. Então, é para todo cidadão e cidadã. Os bebês estão incluídos nessa população cidadã, né? Então, é muito bacana quando a gente vê um bebê desde pequenininho tendo familiaridade com esse objeto e ele vai crescendo e os livros vão se tornando companheiros de jornada. Além disso, a gente tem um componente afetivo, de quando a gente lê junto, a gente compartilha uma experiência afetiva. A gente tem o componente simbólico, do tanto que a gente, com as narrativas, com as artes em geral, a gente agrega componente simbólico para nós, repertório simbólico, inclusive para a gente elaborar situações que são difíceis, desafiadoras, do mundo real, do concreto, né? Para a gente, através do faz de conta, a gente inventa o mundo que a gente quer, e isso, na prática, nos dá um impulsionamento de poder compreender que a gente também pode, sim, modificar o mundo ao nosso redor, né? Marinheiro, quem te ensinou a navegar? Marinheiro, só foi o topo do navio. Marinheiro, só foi o balanço do mar. Marinheiro, só lá vem. Marinheiro, só. Como ele vem parceiro. Marinheiro, só. Todo de branco. Marinheiro, só. Com o seu bonezinho. Marinheiro. A gente está vendo que é um espaço muito legal de vivenciar, né? É um lugar que a gente não conhecia e começou a vir com frequência, porque é um espaço gratuito, com acesso a toda a população. Então a gente vê que é muito legal, a gente vê que é muito legal de vivenciar essa experiência. Eu acho que o aprendizado já vem desde cedo, né? Então a leitura te traz essa cultura, te traz esse aprendizado, e eu acho que quando o bebê vai vivenciando isso, ele já vai trazendo isso para a vida, né? Mesmo que ele ainda não saiba ler, eu acho que ele já vai tendo contato e acesso a isso. Vira da bola lá no pátio da escola, o taco é o bicho que encontrei lá no pátio da escola. Toda vez que o tatu leva um susto. Cadê? Para mim foi muito significante e muito importante passar, assim, acompanhar de perto essa edição do Leitura no Colo, né, assim, porque nós tivemos a oportunidade de circular por mais lugares na cidade, né, mais centros culturais, encontrar com mais pessoas em novos equipamentos, e a gente percebeu um movimento muito interessante de famílias que estavam acompanhando a gente, assim. Foi muito gratificante ver essas pessoas conhecendo esses novos espaços e ocupando o espaço público da cidade, que é um dos objetivos do nosso trabalho com a Companhia Pé de Moleque, né? Assim, levar a arte e cultura para as famílias em diferentes pontos da cidade. Isso é fundamental para a nossa prática e um dos objetivos do nosso trabalho, né? Assim. O que está fazendo aí? Quem? Eu? Aham. Uai, estou preparando os doces para o casamento, mas são muitos doces e eu sou vagarosa. Eu sou, gente, fazer o quê? Cada um é no tempo, né? A visita dos pais, a família estar junto com as crianças, estimulando essas crianças a visitar a biblioteca, a mexer nos livros, desenvolver esse apego ao livro, sabe? Essa familiaridade, eu acho que a palavra principal é a familiaridade com o livro, para entender que o livro é um objeto natural, objeto do nosso manuseio, da nossa cultura, e permitir que a criança se aproprie dele. Está sendo maravilhoso ver as crianças interagindo com os livros, brincando, se sentindo à vontade no espaço. Eu acho que é importante para nós o valor dessa biblioteca como um espaço para a criança brincar também, para a criança se desenvolver, para a criança explorar. Então, receber Leitura no Colo é muito ver a sintonia com o nosso trabalho, sabe? Ver essa similaridade, e a gente fica encantado e a gente aprende também.
É sensacional, porque tudo começa na primeira infância, né? Então as leituras são essenciais logo na primeira infância. A gente tem a tendência a achar que as crianças não leem, as crianças muito pequenas não leem, mas elas já têm sensações táteis com o material, o livro, com as ilustrações, com as imagens, com os sons, né? Inclusive elas já leem antes, inclusive na barriga das mamães, elas já estão recebendo sensações, né? Através da voz da mãe. Eu tenho exemplo em casa disso mesmo, que eu já vi. Eu acho importante demais. A biblioteca em si, a ideia é muito nova ainda para as mães aqui que frequentam a biblioteca do Centro Cultural. Mas eu vejo que durante a oficina, a percepção das mães, dos pais, das crianças, ela é muito inovadora, né? Elas têm sensações diferentes, porque o livro ganha uma outra significação, um outro jeito. E eu acho que serve até para poder multiplicar isso em casa, né? Porque a leitura tem que ser feita em casa, né? Os pais são um exemplo. Eu acho que eles saem com essa percepção. Na primeira vez ela interagiu, agora interagiu mais ainda, né? Acho que ela tá pegando o espírito desse momento, né? Que é muito cultural, muito musical. Então o nosso objetivo sempre, desde que ela nasceu, é tentar passar para ela tudo de cultura, de música, principalmente de leitura, né? Para ela já ir acostumando. Então acho que ela adorou, ela tá curtindo muito, se espalhou, divertiu bastante. Muita diferença que foi ter contato com o livro infantil na escola. Antes disso era contagem de história nossa, sem os livros, sem o recurso da imagem, né? A gente não tinha. Então hoje o privilégio desses bebês de hoje de ter contato com a literatura já no ventre. Então, assim, é muito bacana. Eles vão ser pessoas realmente com o hábito e o prazer da leitura, que é o mais importante, né? Então, prazer, o meu sinal é este. O desafio de interpretar histórias em Libras. A tradução é um processo desafiador para todas as pessoas, e principalmente para os intérpretes da língua de sinais. Pensando para bebês que estão no processo de aprender histórias, aprender a falar, a leitura também. Mas a língua de sinais, por ser sinais, gestos, expressões corporais, faciais, facilita muito o processo de aprendizado para crianças e bebês também. O intérprete de Libras, junto com os bebês e com as crianças, neste momento que é importante para a leitura, para o aprendizado, junto com a história, intermediações também de duas pessoas profissionais de contações de histórias, é muito enriquecedor para esse momento, né, esse começo do aprendizado para as crianças e para os bebês. Foi muito especial. A gente conheceu famílias que não acompanhavam o nosso trabalho, que agora seguem, nos acompanham em todas as sessões, ou praticamente todas. Muitas famílias fizeram as carteirinhas dos seus bebês e das suas crianças nas bibliotecas, então estão frequentando as bibliotecas públicas da cidade. E a gente foi construindo um laço de afeto mesmo. Acho que a gente está formando uma comunidade leitora e a gente caminhando agora para o encerramento e para uma próxima edição, né? Eu já estou contando os dias para a próxima temporada. A gente já está com data marcada para poder ampliar o nosso repertório. A gente quer levar, de fato, mais músicas, mais brincadeiras, novas histórias, historietas cantadas que a gente está incluindo. Fico muito feliz assim, por essa iniciativa do Leitura no Colo e eu queria parabenizar a Juliana, porque tudo isso começou com o trabalho da Juliana, com o trabalho de pesquisa de mestrado que ela foi fazer lá na Colômbia, com uma referência que é Yolanda Reis, e às vezes as pessoas vêm e fazem, vocês contam história. Não é só uma contada de história, é um trabalho de pesquisa, de fundamentação teórica, e isso não é da noite para o dia.
tem mais de 10 anos, né, assim, que a gente está aí na estrada, e vários anos que ela foi para a Colômbia fazer o mestrado, né, assim, se especializar com quem é referência para poder proporcionar uma vivência significativa para a criança e para a sua família.